Começando, a gente vai falar agora de síndrome consumptiva, né? Vamos ver qual que é a definição dessa síndrome, algumas etiologias associadas. Primeiramente, ela é definida aí por uma perda maior que 5% do peso corporal aí num período de 6 a 12 meses. Lembrando que é importante notar e questionar durante a sua anamnese se essa perda foi intencional ou não, né? Se foi uma perda intencional por conta de manobra dietética e tudo mais, aí a gente provavelmente não deve se preocupar, né? Se não tiver uma presença de outros comemorativos aí associados. Quando essa perda acontece aí maior que 10%, a gente considera aí um estado de desnutrição, principalmente associado aos mecanismos de defesa humoral e celular mediado. Então a gente já vai pensar numa questão imune aí, doenças que têm essa deficiência aí, como HIV, né? A síndrome já instalada por infecção do HIV, alguns tipos de câncer, né? Então a gente já vai pensar mais nesse sentido. Já falando aí da parte de perda da síndrome consumptiva, a gente vai ver que ela é dividida aí, a base fisiopatológica dela é dividida em 3 componentes, né? Que vai ser a diminuição da ingesta de alimentos, né? Por conta da diminuição do apetite mesmo, o metabolismo acelerado aí, principalmente relacionados aí a causas tireoidianas, a questão do aumento de apetite, né? Ela vai ser uma condição associada aí ao gasto energético ou a perda de calorias aí pelas fezes ou pela urina. Tá? As principais causas, a gente vai ver o próprio hipertireoidismo, a gente vai ver quando for falar lá do eixo do eixo tireoidiano, né, como que funciona essa fisiopatologia. O diabetes mellitus também, vamos falar mais pra frente. A gente tem lá que uma das complicações graves é justamente essa perda de peso, né, que entra na parte dos pólis, né, das manifestações graves do diabetes, principalmente aí por conta da diminuição da ação da insulina, né, e da ação dos hormônios contrarregulatórios, né? Então a gente vai ter essa diurese osmótica, desidratação e a própria perda de peso mesmo por conta de aumento de consumo de reserva energética. A gente pode ter síndromes absortivas, aí já pensando em causas gastrointestinais, né, infecções gastrointestinais, né, infecções por parasitas ali, ou doenças inflamatórias que afetem aí o trato gastrointestinal e prejudiquem a absorção. A gente tem o feocromocitoma, que é uma doença aí que ela é caracterizada por aumento da atividade energética aí, né, e faz com que a gente tenha um aumento da taxa de metabolismo basal, ou se tiver um aumento importante de atividade física também, mas aí já é uma parte que não entra tanto como patológica, certo? Na diminuição de apetite, tem etiologias relacionadas à depressão, a distúrbios de humor, né, como fase maníaca do distúrbio bipolar, né, o distúrbio de personalidade. Já tem o uso crônico de drogas e tem a parte que preocupa mais a gente também da parte do câncer, né, da síndrome anorexia e caquexia, principalmente relacionada à ativação do sistema nervoso autônomo e o balanço de cortisol ali, né, que faz com que tenha uma catabólise acelerada. Algumas endocrinopatias, doenças crônicas e, como a gente já falado também, a parte do HIV, né, uma síndrome do HIV já mais relacionada principalmente aí à depressão imune, certo? No diagnóstico clínico diferencial, a gente tem um artigo que foi lançado que faz essa sistematização aí pelos 9Ds, para investigação clínica. Então a gente começando pela dentição, né, por mais que pareça ser uma coisa meio besta talvez, mas é importante identificar essa questão de dentição, de alteração na cavidade oral, que às vezes um simples motivo, né, pode parecer simples, mas pode fazer com que tenha uma diminuição da ingesta de alimento ao longo do tempo, principalmente de carga proteica, né, que a gente tem que os alimentos de grande quantidade de densidade proteica, das carnes, frango, né, a gente precisa de uma atividade mastigatória mais intensa, então tem que investigar essa parte. Como eu já tinha falado, a depressão, né, que geralmente tem aí um processo de inanição associado, o paciente não tem vontade de comer, né, os processos de demência, distúrbio de paladar, diarreia, disfagia, disfunção, né, e a gente pode ter ou uma dependência, ou uma disfunção física, cognitiva ou psicossocial, né, que aí faz com que às vezes a alimentação daquele paciente dependa de outras pessoas e aí vai depender de como que funciona essa relação de cuidado com aquele paciente disfuncional ou dependente, as doenças crônicas e as drogas. Esses são os 9Ds aí que a gente tem que investigar, tem que conter em qualquer anamnese que o paciente apresente aí essa perda de 5%, nessa síndrome consumptiva aí, perda de 5% de 6 a 12 meses. Os exames complementares, a gente vai fazer um rastreio geral a princípio e na ausência de algum resultado conclusivo aí que possa direcionar o nosso raciocínio, a gente já vai focar mais nas causas de câncer aí, de acordo com a faixa etária do paciente. Então vamos pedir hemograma, eletrólito geral, glicemia, né, principalmente pensando em diabetes, função renal e hepática,
o TSH, né, para a gente fazer um rastreio da parte das disfunções tireoidianas, sorologia para o HIV, como a gente já tinha citado, que pode ser uma causa importante também de diminuição de apetite, né, de aumento de perda, proteína C reativa, protoparasitológico de fezes, né, para ver causas infecciosas do trato gastrointestinal, raio-x de tórax. Essa parte do raio-x de tórax também e do PPD ali, que está no 11º item, já pensando numa causa de uma tuberculose, né, que é uma causa ainda bastante prevalente no Brasil aí, de perda de peso aí, incipiente. E urina tipo 1 também, pensando em alguma infecção aí, principalmente nos idosos, que às vezes eles não vão manifestar sintomas claros ali de uma infecção, mas tem uma perda de peso ali ponderal que pode estar sendo associada. Já nas causas de câncer, a gente vai ver de acordo com a faixa etária, né? Então, para mulheres ali, a partir da relação sexual ali, a gente vai fazer o rastreio dos 25 ali até os 60 anos do câncer de colo de útero. A partir dos 20 anos, fazer o exame clínico das mamas e a partir dos 40 anos fazer a mamografia mesmo, a cada 2 anos, né? Dos homens, a partir dos 40 anos, se tiver um histórico familiar de câncer de próstata, vamos investigar. E se não tiver, os 45 anos. Para ambos os sexos, bastante importante lembrar também, fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes e fazer uma colonoscopia também, pelo menos a cada 10 anos essa colonoscopia, já pensando aí em um câncer coloretal, né? Algum câncer intestinal.